Você crê que 2014 será um ano diferente na sua vida? Amém? Dá um sinal aí para mim então. Amém. Eu creio. Já está sendo diferente, mas vai ser mais diferente. Amém? Amém. E por que ele vai ser diferente? Será que vai ser diferente? Amém. Por quê? Não sei. Eu vou te responder por que vai ser diferente. 2014 é o ano que o Senhor preparou para a sua igreja. Eu não sei se ele vai voltar. Eu não sei se nós, que temos a responsabilidade, como nós falamos aqui, vamos abreviar a volta para ele voltar esse ano. Mas eu sei que este ano é um ano preparado por Deus para a igreja dele na terra. E você faz parte disso. Você faz parte de um exército que Deus preparou até agora para transformar todas as coisas. Você crê nisso? Amém. Quem já é da nossa igreja, já ouviu algumas pregações do pastor esse ano, falando um pouquinho sobre isso. Sobre como esse ano vai ser diferente na nossa vida. Como a matemática de Deus chega em 2014 e transforma esse ano em um ano profético para a igreja. Em um ano de mudanças para a igreja. E eu separei algumas coisas aqui. Eu andei lendo, eu fiquei com isso na cabeça durante um bom tempo. E eu comecei a separar algumas coisas. Eu lembro que o pastor falou o seguinte: olha, o número 7 é um número que Deus gosta, é um número perfeito de Deus. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Falei, puxa vida, o que esse número representa para nós cristãos? Isso não é numerologia, isso não é absolutamente nada disso. Mas é algo que vale a pena a gente refletir, para que a gente possa chegar realmente naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. E aí eu não vou pedir para você abrir a Bíblia agora, é só a introdução. Mas eu separei algumas passagens da Bíblia, algumas histórias, onde reflete exatamente a perfeição de Deus. Isso começa lá em Gênesis. Gênesis 1, Gênesis 2, na criação do mundo. A palavra de Deus diz, entre muitas coisas, que Deus começou a fazer as coisas ali, os céus, a terra, lá. E ao 7º dia, ele olhou tudo aquilo, achou muito bom e descansou. 7 dias. Em Gênesis 5, quando nós vamos ver a descendência de Adão, nós vemos que a 7ª geração de Adão nasceu Enoque. Enoque foi um camarada que andou com Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não morreu, ele foi arrebatado. E aí, em duas coisas, em dois exemplos que nós demos até agora. Um foi a criação, e outro foi o nascimento de um homem que nasceu, que viveu com Deus, e ele não morreu, ele foi arrebatado pelo Senhor. Nós entendemos aqui, e conseguimos compreender, que existe uma mudança de atitude, uma mudança profética, quando se completa um ciclo. E ao terminar o 7º dia, o mundo havia sido criado. Mudança total. O homem reinava sobre o jardim do Éden. Depois de 7 gerações de Adão, nasce um camarada que era cheio de Deus, que vivia com Deus, que foi arrebatado por Deus. E aí, se nós continuarmos na descendência de Adão, nós vamos ver que Maleque, ele viveu 777 anos, até gerar Noé. Sabe quem foi Noé? Noé foi um homem, onde Deus conseguiu encontrar algo bom, em meio a um mundo completamente perdido. E através de Noé, Deus fez uma nova aliança com o homem, com a humanidade. Se nós vemos o exemplo da arca de Noé, eram 7 pares de animais. Foram 7 dias que ele soltou uma pomba para ela voltar. O número 7 estava arraigado ali. E aí nós vemos algo muito interessante, que eu fui até pesquisar sobre isso. Nós vemos a aliança de Deus, que ele fez com Noé, depois do dilúvio. Qual era a aliança que Deus fez? Qual foi a aliança, vocês sabem?
O que Deus mostrou, colocou no céu como aliança que jamais ia destruir a terra com um dilúvio novamente? O que foi? O arco-íris. Quantas cores tem o arco-íris? 7 cores. Por curiosidade, eu não lembrava, lógico, mas eu fui olhar, pesquisar. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, ou anis, e violeta. 7 cores. A perfeição de Deus, novamente sobre a vida do homem. E se a gente continuar andando, continuar vendo a história de Israel, nós vamos ver inúmeros exemplos. E se nós olharmos a descendência de Noé, veio Terá, que viveu 70 anos e gerou Abraão. Abraão, o pai da fé. As coisas não se repetem, as coisas não são por acaso. Existe uma troca, um ciclo, onde Deus começa a transformar uma nação, onde Deus começa a transformar uma geração. E aí, se nós continuarmos a olhar, lá na frente nós vamos ver Josué. Qual foi a estratégia que Deus deu para Josué tomar Jericó? Alguém responde ou não? 7 voltas, 7 vezes no último dia. Tem mais, 7 sacerdotes, 7 trombetas. 7, se repete. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Um novo ciclo para Israel. Eles tomaram Jericó, eles invadiram, eles tomaram aquele lugar. Davi foi o 7º filho de Jessé. Depois de Davi, o mundo mudou. A história da igreja mudou. A história de Israel mudou. Existiu uma divisão ali, antes de Davi e depois de Davi. E se nós olharmos Salomão, existia diversas coisas também. E aí eu peguei aqui mais um, Daniel. Oh, Daniel, como esse garoto era precioso. Garoto de 15, 14, 16 anos, sai como escravo de sua terra, e chega na frente de um reinado inteiro e fala o seguinte: eu não vou me contaminar. Depois de muitos anos na vida de Davi, ele recebe uma revelação de Deus, lá em Daniel capítulo 9, que falava sobre 70 semanas, ou 70 tempos, que previa a volta de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se nós olharmos no Novo Testamento, tinha diversos exemplos, mas eu peguei lá em Apocalipse, para não me estender muito. E nós vemos lá em Apocalipse 7 igrejas, 7 flagelos, 7 cálices, 7 selos, 7 trombetas. O Senhor está nisso. Você crê nisso? Não existe coincidência na vida do cristão. E 2014 é um ano profético. É um ano onde o Senhor preparou para que nós, Igreja de Cristo, mudássemos. É um novo ciclo na história da igreja. E você faz parte disso. Game over para o que ficou para trás. É um novo tempo. E aí eu comecei a ver sobre isso. E eu lembrei de uma palavra que eu ministrei em dezembro. Comecinho de dezembro, que está lá em Ezequiel. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Ezequiel 47, capítulo 1, diz o seguinte: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, onde o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía para o sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu
500 metros, e levou-me pela água, pela baia que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando cheguei ali, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada. Só até aqui. Isso aqui, nós falamos em dezembro. E naquele momento eu lembro de ter falado o seguinte: olha, gente, essa palavra é uma palavra profética para a igreja. O Senhor está passando com o seu rio. E como fala aqui nessa visão que o profeta teve, quanto mais longe do templo ele estava, maior era a água, maior era a glória de Deus. E quanto mais longe ele estava situado dali, ele já não conseguia mais andar. Ele tinha que começar a nadar. E aí a palavra de Deus diz, continuando a ler aqui, que onde este rio passava, existiam árvores, peixes e animais. Era frutífero. E nós falamos o seguinte: é o tempo da igreja se levantar. É o tempo da igreja sair do templo e começar a andar, e começar a andar, e começar a ganhar almas para Jesus. E aí a palavra de Deus nos garante que ao nós caminharmos para fora do templo, este rio, que é a glória, que é a graça de Deus, vai nos acompanhar. E mais do que isso, quanto mais longe nós estivermos, mais alto a glória de Deus estará sobre a nossa vida. Você crê nisso? Quanto mais você falar de Deus, quanto mais você viver Deus, mais cheio você estará desta água. Vocês sabem que água é essa? Esta é a mesma água que Jesus ofereceu para aquela mulher, aquela prostituta, quando estava no poço de Jacó. Quando Jesus falou o seguinte para ela: olha, se você tomar dessa água, você nunca mais terá sede. Você nadará de braçada. Eu quero nadar de braçada nessa água. Só que existe um tempo para isso. E o tempo é agora. Igreja, se levante. Igreja, saia do seu lugar. Não é mais tempo de nós ficarmos sentadinhos. Eu sei que todos estão sentados, não é uma crítica. Não quero vocês em pé. Mas não é mais tempo de nós ficarmos acomodados. É tempo de nós vivermos o Evangelho de Cristo. Não só no templo, mas vivermos o Evangelho de Cristo lá fora, na nossa vida, lá fora, na nossa escola, lá fora no nosso trabalho. As pessoas precisam nos enxergar de modo diferente. As pessoas precisam olhar para você, olhar para mim, e ver verdadeiros servos de Deus. Você crê nisso? Amém, eu creio nisso. Abra sua Bíblia comigo, agora sim. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Diz assim: no dia seguinte, João estava ali, novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus, que os 2 seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram
com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefás, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe, e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Nós lemos aqui Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Como nós dissemos até agora, nós estamos entrando num novo ciclo da igreja. Nós estamos entrando em um tempo onde nós vamos sair, onde nós vamos anunciar o Evangelho, onde este mundo será ganho através do testemunho de vida de cada um de nós. E como Jesus fez naqueles primeiros dias do seu ministério, Ele está fazendo hoje, aqui. Jesus está passando aqui em nosso meio, e Ele está olhando para cada um de nós aqui e está falando assim: olha, Luquinhas, levanta, me segue. Luquinhas, levanta, me segue. Ralph, levanta, me segue. Flávia, levanta, me segue. Ele está aqui essa noite. Ele está nos chamando para sermos seus discípulos. E como estes homens aqui, imagina só que loucura. Hoje, nós temos não sei quantos 1000 anos de histórias, 2000 anos até Jesus, e mais não sei quantos 1000 anos até Adão, para nós lermos, para nós entendermos, para a gente crer no Evangelho de Cristo. Quantos homens na Bíblia morreram? Quantos homens que não estão na Bíblia, mártires da igreja, morreram? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Para que hoje nós pudéssemos ser fortalecidos na fé, ao ler a história de Estevão sendo apedrejado, ao ler a história de tantos homens na Bíblia ou fora da Bíblia, que não negaram a Jesus e morreram. Nós temos tudo isso hoje. E é tão difícil a gente conseguir ser um servo de Deus. É tão difícil nós sermos realmente discípulos do Senhor. É tão difícil nós obedecermos uma ordem, uma palavra de Deus, de Jesus, como Ele deu aqui a Filipe, a Natanael, a Pedro. Levanta daí e me segue. Os caras sabem o que fizeram? Opa, falou gente. Eles não falaram: então gente, desculpa aí, eu sei que o culto está aqui no meio, mas é que Jesus também. Jesus, espera só um pouquinho, deixa acabar o culto aqui. Não, tchau. Eles não esperaram. Eles não foram consultar, sei lá quem, pai, mãe, vô, tio. Mas o que o cara vai pensar aqui? Imagina, eu estou trabalhando, poxa, eu estou pescando, tem gente que depende aqui do que eu estou... Não. Eles ouviram a voz de Jesus. E no coração deles, eles tiveram a certeza que aquele era o mestre, a quem os antigos profetas falavam. E aí nós vemos alguns exemplos simples aqui. Os 2 primeiros aqui, que estavam com João Batista. João chegou e falou o seguinte: olha, você está vendo aquele ali passando ali na esquina?
Aquele é Jesus, o Mestre. Os dois aqui falam assim, aquele? João, aquele abraço. E aí nós vemos quantos os outros exemplos aqui que nós acabamos de ler. E aí chega Pedro e fala assim, Pedro, vem ver aqui, olha lá, esse aqui é Jesus. E Pedro nem fala assim, eu quero ir, eu não sei o que lá. Não, Jesus aponta para ele e fala o seguinte, você é Pedro, ou você é Simão, você vai se chamar Pedro agora. E você vai ser um pescador de almas. E aí nós vemos Natanael. Natanael falou assim, mas peraí, Nazaré? Não é possível que tenha alguma coisa boa lá não. Então vem ver. Levanta de onde você está e vem encontrar com Jesus Cristo. E aí quando ele foi, ele chegou lá e falou, você é Jesus? Legal. E por que você é Jesus mesmo? Por que você é o mestre? E aí Jesus fala uma coisa muito simples, olha, eu vi você ali debaixo da árvore. Esse é o mestre. Quantas vezes nós estamos nos iludindo, achando que a gente está servindo a Jesus, achando que a gente está vendo as maravilhas que Jesus está fazendo, mas como Jesus disse aqui, aqueles primeiros discípulos, ele diz aqui esta noite, nós vamos ver coisas muito maiores, do que uma revelação de onde você estava antes de chegar aqui, nós vamos ver coisas que os nossos olhos não imaginaram ver, o tempo não conseguiu ver, mas essa geração vai ver, este tempo, este novo tempo, nós vamos viver as maravilhas de Deus neste lugar. Você crê nisso? Você precisa se levantar. Você precisa começar a andar em direção a Jesus. Você precisa querer Jesus mais do que tudo na sua vida. Mais do que os seus pais, mais do que os seus filhos, mais do que o seu esposo ou a sua esposa, mais do que o seu emprego, mais do que qualquer coisa que você imagine aí. Pense em algo que é importante para você. Mais do que isso, você precisa querer Deus, viver a santidade de Deus, mais do que tudo isso. E só assim, só vivendo, só a cada dia, caminhando em direção a Jesus, a luz, nós vamos começar a viver esse evangelho. Nós vamos ser discípulos, como esses primeiros discípulos aqui. Depois que passou o tempo de Jesus, eles saíram pelo mundo. E sabe o que aconteceu? Eles evangelizaram todo mundo. Vocês têm noção do que é um homem, há 2013 anos atrás, mais 12 pessoas de início, transformarem o mundo? Nós estamos em mais de 12 pessoas aqui, ou 13. Nós podemos transformar esse mundo. Nós podemos abreviar a volta de Jesus. Só que como nós falamos aqui durante o louvor, a volta de Jesus depende de você e de mim. Quanto nós estamos vivendo esse evangelho? Quanto nós queremos viver esse evangelho? Quanto você quer viver esse evangelho? Pensa um pouquinho aí. 1 minuto. Quanto você quer viver esse evangelho? Quanto você quer abrir mão das suas coisas? Quanto você quer abrir mão de qualquer coisa para viver a Cristo? Ele está esperando uma posição da sua igreja. Um novo tempo Ele já está nos dando. Um tempo onde a igreja vai se levantar e vai sair com a glória de Deus. Vai sair cheio do Espírito Santo de Deus, e onde esta igreja viva, esta igreja plena passar, tudo será transformado. Os arredores serão transformados, árvores frutíferas, peixes, animais. Nós vamos fazer uma grande colheita nessa terra. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte deste povo, dessa geração que vai revolucionar esse mundo. Não para que o meu nome fique gravado em algum lugar ou em algum livro, não. Mas para que a glória do nome de Jesus, para que o reino dele seja estabelecido neste lugar. Para que a palavra de Deus se cumpra. Quando nós falamos ontem aqui também, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu quero cumprir a vontade de Deus aqui na terra.
para que assim, cumprindo a vontade de Deus, o reino dele seja estabelecido aqui. Só que não basta querer. Nós precisamos viver o Evangelho de Cristo a cada dia. E eu não vou te enganar. Eu não posso te enganar. É a minha responsabilidade aqui em cima desse púlpito. Vocês querem olhar a vida desses discípulos? Como eles terminaram? Todos morreram pregando o Evangelho. Eu não estou dizendo que você vai morrer, não. Eu estou dizendo que talvez você não viva em uma vida de flores. Eu estou dizendo que trilhar este caminho fará você abrir mão de muitas coisas. Talvez coisas que te agradem, coisas que te façam bem. Sua família, talvez. Seus amigos, talvez. Suas coisas materiais, eu não sei. Mas eu preciso te alertar que, como esses primeiros discípulos, talvez a nossa vida não vai ser diferente. Nós seremos rejeitados nesse mundo. Ah, mas puxa vida, eu gosto tanto dos meus amigos. Eu não quero que eles virem a cara para mim. Vou te falar uma coisa. Você não pode ser discípulo de Deus assim. Eu também não estou dizendo que você vai virar a cara para eles. Eu estou dizendo que você vai ser um servo de Deus, onde você estiver. E se o meio onde você estiver não for para glorificar o nome de Deus, vira as costas e sai. Se o meio onde você vive hoje não engrandece o nome de Deus, pensa um pouquinho. Não está servindo para você. Porque se você não está conseguindo transformar o seu mundo, transformar o seu derredor, pode ter certeza que o derredor está transformando a sua vida de alguma maneira. Nós não estamos inertes, nós não estamos aí passeando nesse mundo. Ou nós impactamos esse mundo, ou este mundo vai impactar a nossa vida. Não dá para ficar indiferente ao mundo. Não dá para ser indiferente ao pecado. Ou você não está pecando, ou você está pecando. Não é que você está bem. Não. Ou nós vivemos o Evangelho de Cristo, ou nós não vivemos o Evangelho de Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Não tem jeito. O Senhor espera de nós compromisso, responsabilidade com a palavra dEle. Compromisso, responsabilidade com a santidade. Jovens, guardem os seus corpos, guardem a sua boca, guardem os seus hormônios, porque no tempo certo você vai poder usar isso. E é difícil, eu sei, eu estou noivo, não é fácil. Se guarde para o Senhor. Se guarde para o Senhor. Ah, mas é difícil, mas os meus amiguinhos, poxa, todo mundo me zoa porque eu não pego ninguém. Se você não está influenciando o mundo está te influenciando. Sai, larga esse negócio. Vira as costas e falou o seguinte: amigão, essa é a minha vida, tchau. Nós temos vivido isso ultimamente. As pessoas chegam na gente e falam o seguinte: mas você está noivo? Nossa, que legal. Quanto tempo? 3 meses. Nossa, você vai casar quando? Daqui 3 meses. Mas você nem conhece direito. Você vê, né? Mas ele já está morando junto? Acho que não. Não é minha mulher? Mas, e aí? E está beijando? Não. Mas nada? Nem uma casquinha? Não, mas, não. Minha esposa, o Senhor preparou para mim. Para que eu quero tirar uma casquinha antes do tempo? E é difícil, gente, não é fácil não, né, irmão? É difícil, não tirar casquinha. Não dá para falar que, né, é difícil, poxa vida. Mas é a verdade, nós precisamos viver isso. Gente, nós precisamos viver isso. Não para que o nosso nome, nossa, que bonitinho, olha, eles estão casando direitinho. Não! É para que o nome de Jesus seja glorificado nessa terra. Em nosso convite, a gente podia colocar qualquer versículozinho lá, e eu não tenho nada contra versículos de amor, etc. Para onde você for eu vou, e blá blá blá, e o amor é lindo e maravilhoso. Não. Nosso versículo é: porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Se nós temos uma posição
de nos guardarmos para Deus, e aí eu não estou falando só de nós dois, mas da nossa igreja como jovens. Você não está fazendo isso para todo mundo ver que você é bonitinho, ou você é doido, ou você é diferente. Você tem que estar fazendo isso para glorificar o nome de Deus nessa terra. E para que as pessoas vejam através das suas atitudes a Deus. Para que as pessoas possam enxergar em nós a glória do nosso Pai. Amém? Você crê nisso? Então, jovem, se guarde para Deus. Se guarde para a pessoa que Deus tem para você. Isso não é um jugo. Preste atenção. Isso é algo maravilhoso. Espere no Senhor. Não adianta ficar experimentando. Não rola. Sabe o que acontece? Você está se contaminando. E quando o Senhor, pela misericórdia dEle, mandar o seu escolhido, você vai contaminá-lo também. Espere no Senhor. Tenha paciência. É difícil demais. Não é fácil. Espere no Senhor. E espere com a consciência, com a mente, com o coração firmado em Deus. Não pense porque você vai esperar, Deus vai mandar algo muito especial, não. Pense que se você esperar, o nome dEle vai ser glorificado nessa terra. Amém? Você crê nisso? Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós vivemos um novo tempo. 2014 já começou. E se a sua vida não mudou nesse primeiro mês, desconfie, porque ela vai mudar. Tome uma posição em Cristo Jesus. Tome uma posição em Cristo. Venha ao encontro de Jesus Cristo. Esta noite, Ele nos chama. Ele está chamando você pelo nome. Ele conta com as nossas vidas. Olha que loucura. Ele não precisa de nós, mas Ele conta com nós. Privilégio. Privilégio. Nós vivemos em um tempo onde nós temos o privilégio de poder pregar o Evangelho. O privilégio de poder sair na rua e glorificar a Deus. O privilégio de termos 3, 4, 5, 6 Bíblias. Escolhermos qual a gente quer ler. Escolhermos qual a gente quer levar para a igreja hoje. Escolhermos. Nós somos privilegiados. Como eu disse aqui no louvor, quantos homens de Deus queriam estar vivendo esse tempo. Mas Deus nos presenteou com esse tempo. Não vamos mais desperdiçá-lo, gente. Vamos viver o Evangelho de Cristo. Eu tenho certeza que aquela palavra em Ezequiel não foi em vão no final de 2013. Eu sei que esta palavra que diz que 2014 é um ano profético, não é à toa. Nós viveremos tempos diferentes para a igreja de Cristo na terra. Queira fazer parte disso. Queira fazer parte desse mover. Anseie em teu coração realmente e fale: Pai, Jesus, eu quero viver para a sua glória. Eu quero viver, Pai, para ver a tua volta. Muitas vezes nós falamos da volta de Cristo, pedimos a volta de Cristo, mas às vezes nós estamos pedindo muitas vezes o julgamento que virá com a volta dele. Porque se nós não estivermos vivendo realmente aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor espera da sua igreja, uma igreja pura, imaculada, santa, sem pecado, nós só estamos abreviando o nosso julgamento. Você já parou para pensar? Nós estamos pedindo a volta dele, mas nós precisamos viver a volta dele. Não adianta só cantarmos Maranata, ora vem Jesus, e a nossa vida está toda largada, porque se realmente Maranata vier, nós seremos julgados.
Espírito Santo de Deus. Pai, faça-nos viver este Evangelho, Senhor. Pai, encha-nos esta noite com a Tua glória. Encha-nos essa noite com o poder, meu Pai, com a revelação. Pai, transforma agora os nossos medos, os nossos anseios. Tira isso agora de nós, Pai. As nossas dúvidas. Pai, eu sei, porque eu tenho dúvidas, Pai. E eu sei que os meus irmãos aqui têm dúvidas, têm medo, têm anseios. Pai, fala com cada um agora. Pai, eu sei que o Teu Espírito, eu sei que o Senhor está aqui esta noite. Eu sei que o Senhor, Pai, tem toda a liberdade para falar aos nossos corações, às nossas mentes. Senhor, vai agora em cada um aqui, em cada lugar, Pai, e convence a cada um dos seus pecados. Convence a cada um daquilo que precisa ser mudado. Convence a cada um daquilo que precisa ser transformado em nossas vidas, Pai, e nos chama pelo nosso nome. Oh, Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Pai, nos convence. Pai, traz santidade. Pai, nós queremos ser uma noiva imaculada, santa, Pai, que aguarda o seu noivo ansiosamente. Pai, nós não queremos mais ser desleixados com as nossas vestes. Pai, derrama santidade sobre a Tua igreja, sobre essa geração, sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças. Pai, derrama pureza. Oh, Espírito Santo de Deus, gera em cada coração aqui algo novo esta noite. Pai, gera em nossos corações algo novo. Pai, que a nossa mente não saia daqui da mesma maneira que entrou esta noite. Que a gente possa ser renovado, transformado através da Tua palavra. Que esta palavra seja vida, seja viva e seja eficaz em nossas vidas, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesta noite, Pai. Vem, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Como Jesus fez no início do seu ministério, Ele faz essa noite. Servo, serva, discípulo, se você me quer, venha até mim. Venha ao meu encontro. Largue tudo que te prende a esse mundo, tudo que te prende ao passado. Levante e me siga. Isto é o que o Senhor deseja das nossas vidas hoje. Se você quer viver isso, se você quer realmente andar pelo discipulado de Jesus, olha que maravilha isso. Aprender com Jesus, ver as maravilhas que Jesus pode fazer através da sua vida. Fique em pé agora em nome de Jesus. Ligue a sua mente em Deus. Ligue a sua mente em Deus. Vá ao encontro da santidade de Deus. Vá ao encontro de Jesus esta noite.